Essa daqui é a história de um dos maiores turnarounds da história recente da Bolsa Brasileira. É a história de como uma gigante da educação, que o mercado já dava como praticamente falida, não só sobreviveu, mas renasceu das cinzas. A gente vai mergulhar ao fundo na anatomia dessa metamorfose da Cogna, a empresa que foi do abismo da desconfiança direto para o topo do pódio do Ibovespa. Fica por aqui para entender essa virada. 270%. Guarda esse número. Essa foi a valorização das ações da Cogna em 2025, o que fez dela a maior alta de todo o Ibovespa. Agora, o que torna essa história fascinante de verdade é que pouquíssimo tempo antes, o mercado não só duvidava da empresa, não, ele apostava ativamente, com muito dinheiro, na sua falência. Então, como é que se sai de um cenário de quase morte por uma valorização tão explosiva assim? Para entender, a gente precisa primeiro voltar lá para o fundo do poço. Para entender essa virada de jogo, primeiro a gente tem que entender a crise. E não foi uma crise qualquer. Entre 2020 e 2024, a Cogna não enfrentou um ou dois problemas. Ela encarou uma convergência de fatores negativos que o mercado apelidou com toda a razão de tempestade perfeita. Foi literalmente uma sequência de golpes que levou a empresa ao seu limite financeiro e operacional. Vamos dissecar essa tempestade em 3 atos. Primeiro, o FIES. Durante anos, foi a principal fonte de receita da empresa. E, de repente, esse modelo colapsou. A empresa não podia mais contar com o governo. Agora, dependia diretamente do bolso do aluno. Segundo ato, uma dívida bilionária, resultado de um monte de aquisições feitas no passado que pesavam uma tonelada no balanço. E aí veio o golpe de misericórdia. A taxa Selic disparou. Isso fez com que o custo para rolar essa dívida ficasse gigantesco, simplesmente sugando todo o caixa da operação só para pagar juros. A pressão era absurda. E essa citação aqui captura perfeitamente o sentimento da época. O mercado já não olhava mais para os ativos da empresa, para o tamanho dela, para a marca. A única pergunta na cabeça dos investidores era: ela vai sobreviver? Essa narrativa de risco de quebra alimentou uma das maiores posições vendidas ou short da bolsa. O que é isso? Significa que grandes fundos, investidores institucionais, estavam apostando pesado na queda das ações, alugando os papéis para vender, esperando recomprar tudo lá embaixo, a preço de banana, quando a empresa quebrasse. Era, sem meias palavras, uma aposta na falência. Mas o mais interessante dessa história toda é que, enquanto o mercado só enxergava o pessimismo e o risco, a recuperação já estava sendo construída, tijolo por tijolo, nos bastidores. Essa virada não foi um evento de um dia para o outro, não foi sorte. Foi um processo silencioso que começou a ser semeado muito antes da explosão que a gente veria nas ações. E o primeiro sinal concreto, a primeira prova de que as coisas estavam de fato mudando, veio com os resultados do quarto trimestre de 2024. Ali, naquele balanço, a empresa não só mostrou lucro, mas, e isso é o mais importante, provou que estava gerando caixa de verdade, cumprindo as metas que tinha prometido. Foi a primeira evidência sólida de que a casa estava sendo arrumada. O mercado, claro, demorou a acreditar, mas aquele resultado foi o alicerce de tudo o que viria a acontecer em 2025. Certo, mas como essa virada aconteceu na prática? Ela se apoia em 2 pilares fundamentais. O primeiro, uma verdadeira obra de engenharia financeira para domar aquela dívida monstruosa. E o segundo, uma execução operacional impecável, que fez todas as áreas da empresa crescerem juntas. Vamos detalhar cada um desses pilares agora. 1,11. Esse número aqui foi a grande virada de chave. Ele representa a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, que é uma medida da geração de caixa da operação. Na prática, ele mostra que a dívida, que antes era o grande fantasma, se tornou pequena em relação ao que a empresa consegue gerar. Atingir esse patamar foi uma conquista monumental, o menor nível de alavancagem em 28 trimestres, ou seja, em 7 anos. Foi sinal claro de que o risco financeiro tinha despencado. A Cogna deixava de lutar pela sobrevivência para voltar a pensar em crescimento. E isso nos leva a um dos pontos mais críticos que desmontou a tese dos pessimistas. Por muito tempo, se dizia que o lucro da Cogna era só de papel, contábil, mas que a empresa, na verdade, queimava a caixa. Bom, esse gráfico aqui destrói completamente esse argumento. Dá uma olhada. Nos primeiros 9 meses de 2025, a empresa gerou 50% mais caixa do que em todo o ano de 2024. Isso prova que a companhia se transformou numa verdadeira máquina de gerar dinheiro, convertendo o lucro em grana de verdade no banco, pronta para pagar a dívida e investir no crescimento. A gestão financeira foi cirúrgica, um trabalho de manual. Primeiro passo, renegociaram as dívidas, o que gerou uma economia de mais de 155 milhões de reais só em juros. Segundo passo, alongaram os prazos de pagamento, trocando dívidas de curto prazo por dívidas mais longas, o que aliviou a pressão no caixa. E, por fim, usaram o próprio caixa gerado pela operação para amortizar, para pagar quase R$500 milhão da dívida em apenas um ano.
Foi uma execução que transformou um balanço que era frágil em uma verdadeira fortaleza. Só que não adianta arrumar as finanças se a operação não vai bem, certo? E foi aqui que a Cogna surpreendeu de novo. Pela primeira vez em 5 longos anos, o crescimento não veio de uma única área isolada, veio de todas as frentes ao mesmo tempo. Kroton, Vasta e Saber, as 3 verticais da empresa, cresceram de forma sincronizada, mostrando que a recuperação era estrutural. E os números falam por si. A Kroton, que é o ensino superior, cresceu a receita em 21%, aumentando o número de alunos pelo 17º trimestre seguido. A Vasta, que vende soluções para escolas, aumentou sua geração de caixa em 25%. E a Saber, que foi a grande surpresa, ganhou 8 pontos percentuais de participação no mercado bilionário de livros didáticos do governo, o PNLD. Um crescimento robusto em todas as linhas de negócio. E dentro da Kroton, a vertical de medicina é a joia da coroa. E aqui a gestão fez um movimento brilhante. Eles adquiriram a Faculdade de Medicina de Dourados pagando cerca de R$906 mil por vaga. Para se ter uma ideia, esse foi o menor valor pago em transações desse tipo no Brasil nos últimos anos. Num mercado com barreiras regulatórias altíssimas para criar novos cursos, comprar vagas já existentes a um preço descontado é uma estratégia extremamente inteligente e que gera muito valor. Agora, vamos falar da Saber. O desempenho dela no Programa Nacional do Livro Didático foi simplesmente espetacular. A empresa abocanhou 30% do mercado, se tornando a segunda maior do setor. O que isso significa na prática? Contratos gigantescos e de longo prazo com o governo federal, com receita previsível e um risco de calote que é praticamente zero. É o tipo de negócio que traz uma estabilidade e um fluxo de caixa sólido para todo o grupo. E todo esse esforço, tanto financeiro quanto operacional, culminou aqui, na última linha do balanço. Sair de um prejuízo de quase R$30 milhões para um lucro de mais de R$190 milhões em apenas um ano. Essa transição do vermelho para o azul foi um marco psicológico importantíssimo. De uma hora para outra, a Cogna voltou a ser uma empresa investível para muitos fundos que, por regra, não podem comprar companhias que dão prejuízo. Com a casa completamente arrumada e os resultados aparecendo de forma consistente trimestre após trimestre, a pergunta que fica é: como o mercado financeiro reagiu a tudo isso? Bom, a resposta foi imediata, foi vigorosa e em alguns momentos foi até explosiva. Parte daquela alta explosiva de 270% foi causada por um fenômeno de mercado chamado short squeeze. Lembra daqueles investidores que estavam apostando na falência? Com os resultados melhorando cada vez mais, o prejuízo deles começou a crescer sem parar. Para estancar essa sangria, eles foram obrigados a recomprar no mercado as ações que tinham vendido. Essa corrida desesperada para comprar tudo de volta criou uma demanda artificial gigantesca que funcionou como um verdadeiro combustível de foguete para o preço da ação. E aí, depois do movimento do mercado, veio a validação institucional. O ceticismo deu lugar ao otimismo. O JP Morgan, um dos maiores bancos de investimento do mundo, não apenas passou a recomendar compra, mas elegeu a Cogna como sua ação preferida no setor, a top pick. Isso representa uma mudança de percepção simplesmente monumental. E não foi um caso isolado, muito pelo contrário. Rapidamente, um consenso começou a se formar no mercado. Santander, Safra, Scotiabank, um após o outro, os grandes bancos e casas de análise passaram a recomendar a compra das ações, todos eles reconhecendo que a transformação da empresa era real, era profunda e era sustentável. O JP Morgan foi além e estabeleceu um preço-alvo de R$ 6,50. Mas o mais importante aqui nem foi o número em si, foi a justificativa. O banco anunciou que ia mudar a forma de avaliar a Cogna. Eles deixariam de olhar apenas para o fluxo de caixa, que é como se avalia empresas em crise, e passariam a usar o múltiplo preço/lucro. Basicamente, o que eles estavam dizendo para o mercado era: a Cogna não é mais uma empresa em reestruturação, é uma empresa saudável, lucrativa e em crescimento. Ok, com a casa arrumada e o mercado finalmente convencido, a pergunta de $1 milhão é: e agora? O que o futuro reserva para a Cogna? Acontece que, além da força que a empresa construiu internamente, existem agora alguns ventos favoráveis no cenário externo que podem continuar a impulsionar os resultados. São principalmente 3 ventos a favor soprando. Primeiro, a queda da Selic. Juros mais baixos beneficiam diretamente empresas endividadas e de crescimento como a Cogna. Segundo, o programa Pé de Meia do governo. Ao incentivar que mais jovens terminem o ensino médio, o programa basicamente aumenta a piscina de futuros alunos universitários. E terceiro, a regulação de medicina. Com o governo restringindo a criação de novos cursos, as vagas que a Cogna já possui se tornam ativos cada vez mais raros e, consequentemente, mais valiosos.
E isso tudo nos traz a questão final, que eu quero deixar para reflexão. Na sua visão, a Cogna já entregou tudo que tinha para entregar com essa alta espetacular de 270%? Ou será que o preço-alvo de 6,50 do JP Morgan mostra que esse rally, na verdade, está apenas na metade do caminho? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você conhece alguém que ainda acha que o setor de educação morreu na Bolsa, compartilhe essa análise para a gente continuar o debate. E para finalizar, aquele nosso aviso de sempre, esta análise tem um propósito puramente informativo, não é de forma alguma um aconselhamento ou uma recomendação de investimento. Todas as projeções envolvem riscos e a decisão final de investir é sempre individual.